Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ilana do InSky e hoje eu trouxe mais um videozinho pra vocês, tá? Hoje o vídeo é uma tag, como vocês preferirem, tá? Eu assisti essa tag no blog da Aline, do Livro Lab, que eu vou deixar depois o link pra vocês na postagem, e se chama Viajando na Leitura. Eu achei a tag bem legal, porque tem as perguntas, elas são interessantes e vamos lá, são 10 perguntinhas, tá? Então ele é bem rapidinho. Um livro que te levou a um século passado. Eu tenho vários livros que me levaram para o século passado, mas eu escolhi um assim que ele mexeu bastante comigo na história, porque eu achei ela bem interessante e bacaninha, que é Belle, da Leslie Perry. Tá? Esse livro, ele passa bem em 1910, então ele é bem no século passado, tá? Temos já até uma coisinha da Primeira Guerra Mundial. A continuação dele também vai pra guerra, então a Belle ela é sequestrada, ela vai pros Estados Unidos, ela vira prostituta, então ela precisa fazer alguma coisa pra voltar pra casa, tá? O livro ele começa em Londres, se eu não me engano, porque já faz tempo que eu li esse livro. Acho que ele se passa na Inglaterra. Ele se passa na Inglaterra primeiramente. E depois ela acaba indo para os Estados Unidos de navio, porque ela é sequestrada. Ela vira prostituta e, enfim, ela passa assim, uns perrengues danados até conseguir voltar pra casa dela e para os braços do amado. A Belle no livro é uma adolescente de 15 anos. Então imagina, já sofreu uma coisa dessa lá em 1910, não é fácil, né? Então, tá. A segunda pergunta. Um livro que te fez viajar em uma história clássica de maneira diferente. Eu não leio muitas coisas clássicas diferentezinho, ou alguma coisa um pouco de uma narrativa diferente quando se diz em clássicos, tá? Então eu escolhi uma coisa um pouco óbvia pra mim, porque era o que eu tinha na minha estante, que é Veneno. Ele foi lançado pela única editora e é da série Encantados, tá? Esse livro aqui, a autora fez uma coisa bem bacana, que foi pegar a história de algumas princesas e fazê-las um pouco macabra. Nesse primeiro livro aqui, que é o meu favorito, ela conta a história da Branca de Neve, de um jeito assim bem diferente, onde ela é super mimada e tá cheio de vilões assim, bem assustadores. Tá, o livro é bem legal, ele foi bem divertido de ler, porque sempre é gostoso a gente ler uma história clássica de um jeito com uma visão diferente, tá? Então eu acho que ela conseguiu escrever bem isso e colocar e passar para os leitores uma história bem divertida até. Tá, 3. Pergunta 3. Um livro que te levou para outro país. Não ia deixar de fora A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón, da Suma de Letras. Tá? Esse livro aqui, ele conta a história de Daniel Semperi, como eu já falei várias vezes pra vocês, tá? Em Barcelona, em 1945. Tá? Então o autor do livro, ele gosta muito de explorar a Espanha nas histórias dele. E é sempre gostoso porque ele acaba levando mesmo o leitor a aquele cenário que ele está construindo, e a gente fica até com vontade de conhecer o que ele está escrevendo ali e os lugares onde os personagens dele passaram, desculpa. É um livro lindo, maravilhoso, eu sempre quis ver filme dele, eu espero que um dia saia, mas não sei se vai acontecer. Tá, então leiam, tá, e viajem um pouquinho em Barcelona, porque vale muito, muito, muito a pena. Tá? Pergunta 4. Um livro que te levou a um futuro distante. Eu quase não leio livros com esse tema, tá? Eu não sou muito também de ler distopia nem nada, então eu peguei um que eu gostei bastante, é uma distopia. E sim, ele acaba levando a gente em um futuro um pouco distante, que é Brilho. Ele fala a respeito do fim do mundo, tá? Então, as pessoas que sobraram desse fim do mundo, dessa terra que acabou, elas foram divididas em 2 naves e elas precisam
e elas estão no espaço lá e elas precisam ter mais filhos para poder voltar para a Terra e começar uma nova população. Só que daí acaba tendo uma guerra entre as duas naves, porque as moças uma nave, as moças não são férteis, então eles acabam raptando as outras meninas, enfim. Então tem uma guerrinha ali entre as duas, é bem legal. Então é um livro interessante que vale a pena vocês lerem, tá? Brilho. Tá, então a quinta pergunta. Um livro que te levou a outro estado do seu país. Eu li bastante livros nacionais também, a maioria se passam em São Paulo, em Rio de Janeiro. E o que eu escolhi se passa em São Paulo é uma não ficção, Mascarados, da Geração Editorial. Tá? Ele conta a história dos adeptos da tática de Black Bloc. Tá? Então, aquelas coisas todas que aconteceram em 2013, aquelas manifestações, tinha muita gente vestida de preto, que acabaram destruindo alguns locais em São Paulo, principalmente, tá? Então a jornalista, ela acabou entrando lá no meio do grupo e fez umas entrevistas, pegou depoimentos deles e fizeram um livro muito interessante, tá? Aqui ela fala aos olhos dos adeptos da prática o que é o Black Bloc para eles. E é bem legal, ele tem bastante fotos. Deixa eu pegar uma para vocês legal aqui. Ó. Ele é bem interessante porque a gente acaba tendo uma visão diferente da prática, não é só aquela coisa que a gente está vendo na televisão. Então vale bastante a pena vocês lerem ele, tá? Apesar de ser uma não ficção, ele tem um conteúdo jornalístico muito interessante, tá? Então, leiam. A sexta pergunta. É um livro que te deu uma bela ressaca literária, como se tivesse passado a noite fora. Eu levei a ressaca literária pro lado positivo, tá? Porque eu já sei que tem gente que leva pro lado negativo e eu gosto de levar pro lado positivo. Escolhi um que quase todo mundo leu, que é Eleanor Park. Eu não costumo ler livros que viram modinhas, porque pra mim cansa. A gente acaba lendo resenha em praticamente todos os blogs do livro e no final das contas você já tá sabendo a história, então pra mim perde um pouquinho a graça, eu acabo não lendo mesmo. É bem difícil estar lendo algum livro que virou modinha entre os blogueiros literários, mas esse aqui foi uma super exceção. Eu teve uma amiga minha que não é blogueira, ela leu, ela disse, Luana, pode ler que vale muito a pena. Então eu acabei comprando ele. Ele é lindo, ele tem uma carga dramática muito grande. A gente realmente se apega aos dois personagens, né, Eleanor e no parque. A Eleanor, ela tem uma vida um pouco difícil não, ela tem uma vida muito difícil. Então todo aquele amor que começa a brotar pros dois, assim, é muito bonitinho. E vale bastante a pena ler. Ele me deixou numa ressaca literária tremenda, porque todos os livros que eu li depois, mais ou menos uns 4 livros que eu li depois, eu não conseguia me envolver diretamente na história, porque eu ficava pensando nisso aqui, ó. Eu até tinha escrevido no Twitter que a minha vida tinha acabado depois que eu li esse livro, porque ele tem uma carga dramática muito grande, a gente realmente fica pensando nos personagens dele, porque ele é muito profundo, tá? Então se você não leu ainda, por algum motivo, leia, que ele é lindo. Tá? Pergunta 7. Um livro que te levou a outra dimensão. Eu poderia estar citando o Brilho de novo, porque ele realmente leva a gente a outra dimensão, ou até a continuação dele, que é Centelha. Mas eu peguei um que ele não me levou necessariamente a outra dimensão, mas sim a personagem, ela tem uma coisa diferente, que é Ladrão de Almas, tá? Esse livro aqui, ele conta a história da Lani. Ela como é que eu posso dizer pra você? Ela não morre. Então, ela, tipo, a história dele, faz tempo que eu li esse livro aqui. A história dele conta entre o passado e o presente. O passado dela no século XIX e no presente, hoje em dia, que o médico acaba encontrando ela e tal. Então, assim, ela é imortal e ela acaba meio que contando no livro como é que ela chegou naquele ponto, como é que ela virou uma imortal, o que aconteceu com ela. Esse livro aqui é bem legal, eu gosto bastante dele.
Ele não leva necessariamente a outra dimensão, mas a gente fica pensando, poxa, ela é imortal. O que aconteceu com ela não é uma coisa muito boa, porque realmente ela passou uns diabos no livro, assim, é muito bacana. Tá? Pergunta... Opa, minha cola. Pergunta número 8. O livro que te levou a um evento histórico passado. Esse livro aqui que eu vou citar é um livro que eu li recentemente, eu achei ele lindo, que é As Cores do Entardecer, é do Novo Conceito esse. Tá? Ele conta a história da Isabelle e do Robert no final da década de 30 para o começo da década de 40. O Robert, ele é um negro e a Isabelle, ela é uma menina de classe, assim, branca, e eles se apaixonam. Então esse livro ele conta todo o preconceito racial da década de 40 e como era difícil para eles viverem com isso. Tá? Quem narra o livro, na verdade, é a Isabelle. Ela acaba contando a história da vida dela para uma amiga, que elas estão viajando para a cidade natal dela para um enterro. E então daí a Isabelle conta todo esse amor que ela teve pelo Robert e tudo mais. É lindo esse livro aqui, vale muito a pena ler. Tá? A pergunta 9, né? Um livro que te levou a visitar uma pessoa que você queria conhecer na vida real. Os homens que não amavam as mulheres, tá? Sempre quis conhecer Lisbeth Salander, maravilhosa, tá? Fiquei muito triste com a notícia que não vamos ter uma continuação do filme americano, tá? Porque dizem as línguas que ele não arrecadou o que era... Não arrecadou assim o que o estúdio esperava. Então eles não estão com muita vontade de fazer uma continuação. Foi bem triste quando eu li essa notícia, porque eu estava mesmo esperando que o Neymar fizesse a continuação da Lisbeth, porque eu acho que ela é a Lisbeth, ponto, acabou. Esse livro aqui, ele é ótimo, ele é um suspense, então ele conta todo o sofrimento que as mulheres passam na Suécia. É Suécia, né? Agora eu nem lembro mais onde é que esse livro passa. Então ele é bem legal. A Lisbeth, ela é uma hacker e ela acaba ajudando o jornalista lá a desvendar uns podres de uma família. Ele é muito bacana. Eu realmente queria conhecer a Lisbeth Salander e conversar com ela. Isso é bem legal. Aí a última pergunta. A sua melhor viagem literária? Ai, eu tenho muito livro que eu gosto, então eu escolhi um assim que me tocou muito, que é A Garota do Penhasco, da Lucinda Riley. Achei esse livro lindo, foi um dos poucos que me fez chorar quando eu terminei. Ele não tem nem muito o que falar, assim. Eu gosto muito dos livros da Lucinda, eu podia pegar todos eles e mostrar pra vocês, que são sempre as minhas melhores viagens literárias, são pros livros dela. Ela faz a gente viajar entre o passado e o presente de uma forma tão simples e tão profunda que nós queríamos até viver aquilo que os personagens estão vivendo. Ele é bem bacana e, nossa, vale muito a pena vocês lerem esse livro aqui, ó. O marcador dele é uma gracinha. Ó. Então é isso, gente. Eu vou deixar o link das resenhas aqui embaixo da postagem pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Um beijo, até a próxima. Tchau!